O Choro do Gado de hoje comenta as notícias que são os sonhos dos bolsonaristas nesse momento. Com apenas um print, Bolsonaro expõe mensagem vazada de juiz auxiliar de Moraes e destrói narrativas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para qualquer um que acredita nessa bobagem é: o que adianta expor mensagens vazadas de juiz auxiliar e destruir narrativa, sendo que a caneta que no final das contas manda nessa bagaça toda é do Alexandre de Moraes? Ah, você está querendo dizer que existe uma ditadura da toga? Olha, não interessa se existe ou não ditadura da toga. O que interessa é que continuar com essa ladainha de que destrói a versão, que destrói Moraes, que destrói qualquer coisa, é uma bobagem muito grande que só faz bolsonarista ficar iludido feito bobo. Porque na realidade o que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes, ele vai prender o Bolsonaro e qualquer demonstração de narrativa não faz diferença nenhuma. Como que seria possível um print vazado destruir a narrativa produzida por 2 anos de investigações da Polícia Federal? Eu digo isso porque toda essa ilusão que está rolando para tentar manter o gado engajado é uma ilusão que não faz sentido algum. O próprio Bolsonaro sabe que não faz sentido, mas os veículos de comunicação bolsonarista, eles continuam impulsionando isso, achando que com isso eles vão conseguir escapar do crime de organização criminosa. Bolsonaro tem poderosa carta na manga. Revela aliado próximo. Que carta na manga, gente? Olha, questão básica que nós precisamos pensar nesse momento. De um lado, nós temos o ministro do STF. Gostem os bolsonaristas ou não, o cara é ministro do STF, fica na Suprema Corte até aposentar. Do outro lado, nós temos um camarada que, tudo bem, foi presidente da República, mas hoje é um cidadão comum sem poder nenhum. Não existe carta na manga do Bolsonaro capaz de voltar o tempo atrás e desfazer as porcarias que ele fez. O cara estava no meio de uma organização criminosa planejando a morte do presidente eleito, planejando a morte de um ministro do Supremo, usou a BIM paralela para espionar várias pessoas, dentre elas, todas as autoridades, lógico, mas dentre elas, ministros do STF. Você acha que existe carta na manga capaz de solucionar a situação do Bolsonaro? E ao contrário do que os bolsonaristas imaginam, o fato do Alexandre de Moraes ser vítima da organização criminosa não é justificativa para tirar o Alexandre de Moraes da relatoria do caso, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o Alexandre de Moraes se tornou vítima da organização criminosa exatamente porque ele é o juiz que está correndo atrás de investigar a organização criminosa. É só fazer uma analogia muito simples, gente. Vamos imaginar que o Fernandinho Beiramar está sendo processado pelo juiz João. E esse juiz João, que é o responsável por processar o Fernandinho Beiramar, de uma hora para outra, recebe o Fernandinho Beiramar na porta da casa dele, e aí os dois começam a brigar e o Fernandinho Beiramar dá uns tapas na cara do juiz João. Dá para o Fernandinho Beiramar alegar que agora o juiz João é vítima dele, por isso ele tem que deixar de ser o juiz do processo? Não, não dá para tirar o juiz do processo porque você fez o juiz se tornar seu inimigo. Isso seria a melhor estratégia do mundo, né? Não gosto daquele juiz. Quer saber de uma coisa? Vou brigar com ele, que assim ele é obrigado a sair do meu processo. Não. Uma vez que o Alexandre de Moraes se tornou juiz prevento, claro, ministro do STF prevento, nos casos envolvendo o Bolsonaro, vai até o fim, a menos que ele queira sair. Não adianta pirraça, não adianta chantagem e não existe carta na manga. Pode falar que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro. É tendência natural do criminoso falar que ele está sendo perseguido pela justiça, porque o criminoso precisa se defender. E à medida que vão aparecendo as provas contra o criminoso, ele precisa levantar a hipótese dele estar sendo perseguido. Não há carta na manga, não há nada no Brasil que coloque nas mãos de um ladrãozinho de joias agora, sendo investigado pelo crime de golpe de Estado e tentativa de morte de autoridades, dentre elas o próprio ministro Alexandre de Moraes, nada vai colocar uma carta na manga de um cara desse. A única coisa que esse cara tem como destino é a cadeia, é parar de iludir o gado com essas coisas aí. E aí me vem a mesma comunicação do Cidade Urgente, nova informação vaza e praticamente destrói a narrativa de golpe envolvendo Bolsonaro. Nada destrói a narrativa de golpe envolvendo Bolsonaro. E o motivo é muito simples. Nas comunicações entre as autoridades do governo Bolsonaro, o Bolsonaro estava sempre por dentro do que estava acontecendo. Tem provas que o Bolsonaro redigiu e revisou a minuta golpista.
Continuar falando que novos vazamentos vão salvar o Bolsonaro é acreditar na possibilidade que o STF, que era a vítima direta do Bolsonaro, ele queria fechar o STF. Ministros que eram vítimas diretas do Bolsonaro, ele usou a BIM paralela para espionar os ministros. Outros ministros que iam morrer por causa das armações do Bolsonaro, nesse momento agora, eles vão julgar a favor do Bolsonaro porque apareceu um argumentozinho. Não existe recurso contra o STF. Se existisse qualquer possibilidade do Bolsonaro ter um recurso provido contra o STF numa corte internacional, ele já teria corrido atrás. Não existe recurso contra o STF. O STF é a última instância, o que significa que não existe narrativa, não existe carta na manga, não existe bala de prata. O destino do Bolsonaro é muito simples. Em 2025, a Procuradoria-Geral da República entrega ali o pedido de denúncia, a denúncia é recebida, Bolsonaro é condenado, Bolsonaro vai para cadeia. Qualquer um que estiver viajando nas notícias do Jornal Cidade ou qualquer veículo bolsonarista e acreditando que vai ter uma bala de prata contra o STF, tá se iludindo demais. Ah não, claro, tem os bobos que acreditam na possibilidade do Trump se envolver na brincadeira e colocar as Forças Armadas dos Estados Unidos para prender o Xandão. Mas isso é outra coisa, isso entra na seara daqueles que acreditam no ET, no pneu sagrado, na caixa de cloroquina e muitas outras bobagens. Inscreva-se aí no Notícias Progressistas, inscreva-se no canal Leonardo Estopa, marque para receber notificações, pessoal. E até mais. Muito